Simples. Eu sei. Fica tranquilo. Obrigado, pai. Tá tudo bem. Fala galera, sou Lucas Sato, guia instrutor de escalada e montanhismo, e esse é o episódio 2 da jornada rumo ao cume do Everest. E hoje vamos falar de equipamento. Fala pessoal, meu nome é Fernando Shevchuk, eu sou guia de alta montanha da Grade 6. E hoje nós vamos falar de equipamentos importantes para proteger o nosso corpo, que são as vestimentas. Então, em alta montanha, nós costumamos utilizar o sistema de camadas. Então, a gente se veste como se fosse literalmente uma cebola, né? Com camadas respiráveis, de aquecimento e de isolamento. Então, aqui temos a primeira camada, mais conhecida como segunda pele. Essa camada é a que vai em contato com o nosso corpo. Ela promove a termorregulação, então ela permite que o suor saia do nosso corpo e nos mantenha seco. Ela é uma camada super leve aqui, com a costura plana, para que não irrite, né, a nossa pele e não restrinja os nossos movimentos durante uma escalada. É uma camada também que utilizamos ela para o corpo todo, então desde os pés até a cabeça temos camadas para as pernas, para o tronco, para a cabeça, para as mãos, em diferentes gramaturas. É um tecido extremamente elástico, tecnológico e respirável. Então aqui temos a segunda camada, né, ou camada intermediária. Normalmente utilizamos um fleece. Então é uma peça aí que tem diversas gramaturas, é uma peça super leve, comprimível e que promove o aquecimento. Então aqui temos a terceira camada, ou camada externa. Normalmente utilizamos uma jaqueta de pluma de ganso, ou uma jaqueta de fibra sintética, ou também uma jaqueta anorak /vento. Tudo vai depender das condições climáticas. Essa camada é responsável aí por promover o isolamento do nosso corpo e evitar a perda de calor para o meio externo. As vestimentas em alta montanha também são consideradas equipamentos. Ter bons equipamentos é estar seguro na montanha. E falando em segurança... Bom, não dá para escalar o Everest sem ter uma noção, no mínimo, básica de equipamento técnico, de escalada ou escalada em gelo. Então vamos começar falando da piqueta, é o símbolo do alpinismo mundial. Então a piqueta ela é confeccionada de alumínio, a ponta serve para várias coisas, inclusive para você fincar lá no gelo, e essa daqui é uma piqueta que a gente chama piqueta de marcha, e ela é regulada de acordo com o tamanho do usuário. E a ponta dela tem que vir no meu maléolo, que é esse ossinho que a gente tem aqui no calcanhar. Além de ter a função de escalar, ela também serve para me apoiar. Então é nela que eu vou vir me apoiando caso eu precise desse quinto apoio aí lá na montanha, lá na neve. E do outro lado a gente vai ter uma pá. Por quê? Porque muitas vezes para eu montar uma ancoragem lá na neve, se eu não consigo colocar um parafuso ou fincar uma estaca, eu vou cavar um buraco lá na neve e vou enterrar ela, vou pegar a fita e aí eu preciso rapelar ou fazer algum outro procedimento e a piqueta vai ficar lá. Aqui no Brasil a gente chama de piqueta, mas o nome é piolé, tá? Então esse daqui seria o piolé clássico. Depois a gente vai passar para as cordas. Então as cordas de escalada, ela tem uma construção muito diferente e muito especial que chama Kermantle, tá? Essa construção, ela garante que a corda ela não existe uma construção única, não é uma única fibra, então é uma construção de capa e alma. E essa construção ela garante que a corda ela pode ser fabricada de dois tipos, ou ela é estática ou ela é dinâmica. Então, como o próprio nome já diz, a estática ela não foi feita para receber impacto nem queda, então ela foi feita para apoiar o peso. Então quando a gente vê lá no Everest aquele monte de gente lá escalando, na verdade eles estão todos conectados numa corda estática e eles têm outro equipamento que é um ascensor de punho, que ele desliza por um lado e quando você puxa, ele trava, tá? Agora, quando a dinâmica muda, quando você precisa realmente escalar de verdade e você tem a possibilidade de levar uma queda, você tem que estar garantido por uma corda dinâmica, tá? Se você cair numa corda estática, isso vai trazer sérios problemas aí ao seu corpo, porque ela não foi desenvolvida para receber queda e sim só para apoiar o nosso corpo. Depois, a gente vai falar das cadeirinhas, tá? Então normalmente a cadeirinha para escalada em rocha, a cadeirinha que a gente usa aqui no Brasil e tudo mais,
ela tem um acolchoamento. Isso garante um pouquinho mais de conforto aí na hora do usuário ficar pendurado. Às vezes a gente pode estar pendurado por 1 hora, às vezes a gente pode estar pendurado por alguns dias. Tá? Então, ela tem esse acolchoamento, alças para você colocar o material, e aí, normalmente na cadeirinha de escalada, ela se denomina aí pela presença do loop, que é essa fitinha que junta a perna com a cintura. Só que aí lá pro Everest é uma cadeirinha que ela é volumosa, é uma cadeirinha que ela é pesada, então a gente vai ter opções de cadeirinhas ultralights, né? Então essa daqui é um exemplo, essa cadeirinha até do Fernando. Então, se a gente entender que o conceito lá no Everest a gente não vai ficar 100% pendurado na cadeirinha, porque eu vou estar sempre com os meus pés, né, apoiados, então ela não precisa ser hiper acolchoada nem hiper confortável, ela precisa ser hiper leve, tá? Então essa cadeirinha ela recebe a mesma certificação de resistência do que a outra, e ela, você amassando e juntando, ó, ela fica do tamanho aí do meu punho, tá? Então essa é uma cadeirinha mais desenvolvida e mais pensada para os usuários aí de alta montanha, para quem quer fazer Everest e tudo mais. Depois, outro item não menos e talvez mais importante é o capacete. Afinal de contas, por que a gente vai querer proteger o nosso cérebro? Então o capacete é um item importantíssimo, e junto com as cadeirinhas existem capacetes que são ultra leves, tá? Então esse capacete, por exemplo, ele pesa 180 gramas e resiste aí, passa a todas as normas internacionais de certificação, tá? Então tá com capacete é muito importante, independente da modalidade que você vai praticar, seja ela escalada esportiva, escalada tradicional, big wall, escalada alpina ou alta montanha, tá? Então, de novo, os fabricantes já vêm nessa tendência de fazer as coisas cada vez mais leves para acompanhar essa evolução do material também, tá? Então, se você pegar esse capacete na mão, você vai ver que ele é realmente muito leve. Depois a gente passa aí para os conectores, tá? Então, os conectores também seguem essa tendência de serem cada vez mais leves. Hoje, o mosquetão mais leve do mundo ele pesa 19 gramas e aguenta 2 toneladas. Tá? Então, é um mosquetão que não tem a trava de segurança, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho para que serve essa travinha. Então, o mosquetão ele nada mais é do que um conector metálico de gatilho rápido. Então, a partir do momento que eu aciono o gatilho, eu soltei, ele volta sozinho. E aí, essa rosquinha, ela serve para basicamente 2 coisas: impedir a entrada acidental de alguma coisa e principalmente impedir a saída. Já pensou se está pendurado lá na fita e passou a fita errada e a fita sai? Então, essa rosca garante isso. Também é um material indispensável para quem pensa em escalar o Everest, porque nessas cordas fixas você vai ter como se fosse um cordão umbilical, que a gente chama de solteira, e na ponta da solteira vai ter um mosquetão. Então é esse mosquetão que realmente vai garantir que você esteja preso na corda. Então é muito importante saber utilizar esse tipo de equipamento. Então o mosquetão a gente coloca no dorso da mão, indicador e polegar, vai acionar o gatilho, tá? Então existem alguns tipos de formas, tá? Esse daqui é um formato que a gente chama aqui no Brasil de pera ou HMS. Esse daqui já tem outro formato, que é um formato oval, e a gente vai ter o formato D assimétrico, que é esse cara aqui, tá? Então, é uma liga muito especial de duralumínio, então não é um alumínio comum de latinha, e normalmente todo esse material que a gente está mostrando, sejam fitas, sejam mosquetões, sejam cadeirinhas e cordas, eles vão suportar uma carga média aí de 2.000 quilos, tá? Então o pessoal fala, é resistente? Dá para pendurar você dentro do seu carro, tá? Com essa pecinha que às vezes pesa 19 gramas, tá? Então esse é um material que normalmente se usa aí para diversos tipos de escalada, não só para o Everest, e aí todo mundo, para subir, depois a gente tem que descer, tá? Então, esse daqui é um freio, é um descensor. É exatamente o equipamento que a gente precisa para descer. Então, é passada a corda aqui dentro, ela gera um atrito com o mosquetão HMS, isso reduz o meu peso para eu poder controlar a minha descida na mão, tá? Então, basicamente é esse equipamento que se usa em qualquer tipo de escalada, seja no Everest ou seja aqui no Brasil. Se ficou com alguma dúvida sobre o uso correto dos equipamentos, deixa aqui nos comentários. E fiquem ligados nos próximos episódios.